Olá, bem-vindos ao Vida Revista, ao caderno de notícias, política e economia. Como sempre comigo aqui, o jornalista Felipe Lima. Olá, tudo bom, Sérgio? Tudo bom, pessoal? Tudo bom. E vamos, mais uma semana quente. Quentíssima, quase pelando. O Brasil acaba de atravessar a barreira de 1 milhão de infectados, né? Sim. E 48 mil mortos. Lamentamos mais uma vez, é triste, e vamos torcer que isso realmente, né, passe logo, porque está difícil. Muito bem. Acharam o Queiroz. Isso aqui nem tá parecendo o descobrimento do Brasil, né? Que todo mundo sabia que estava lá, mas... Jogo de cara. Acharam o cara, né? Inclusive, a filha do Olavo de Carvalho foi ontem lá na porta da casa brindar com suco de laranja a prisão dele. A filha do Olavo de Carvalho? Não sabia A disso. filha do Olavo de Carvalho. E diz que ela já sabia que ele estava ali há mais de um ano. Pessoal, quer dizer... Muito viva. Né? Todo mundo sabia, então, onde ele estava, né? Pois é, ele já tinha saído em reportagens e tal, é muito estranho. É importante ressaltar que ele não era foragido, né? Porque isso gerou muita dúvida, pessoal. Ele não era foragido, estranhamente, mas era esse caso, ele estava escondido, não há dúvida de que ele estava escondido. E até uma coisa técnica interessante é que a casa estava registrada como se fosse um escritório, né, de advocacia, e de alguma maneira isso atrapalha qualquer incursão policial, porque pela Constituição e tal, você não pode, mesmo com mandato, você não pode simplesmente adentrar um dito como escritório de advocacia, você precisa de representante da OAB, não sei mais o que. Então isso também acaba dificultando a operação, o processo. Mas a questão é por que demorou tanto, né, cara? Tanto que se falava Queiroz, que certamente muita gente sabia que ele estava lá, evidentemente. Agora... E demorou tanto, e agora saiu, que bom que saiu, acho que... eu acho que uma coisa que é fundamental é conseguirem pegar a mulher dele, e a filha não sei exatamente, eu sei que não tem nada pontual com a filha, mas com a mulher já tem, ela é tida como foragida, e ele sempre falou que não mexam com a minha mulher e com a minha filha. Então, em se pegando elas, eu acho que aí o canário começa a cantar alto, né? Na verdade, a minha opinião é que ele não estava escondido, não. Ele estava em prisão domiciliar. Não decretada pela justiça, claro, né? Mas decretada por aquelas pessoas que supostamente temem, né, o que ele poderia falar. E também, por outro lado, ele simplesmente aparecer morto também seria complicado, né? Mesmo porque se ele é uma pessoa minimamente inteligente, por exemplo, se eu tivesse, é difícil eu me imaginar uma situação dessa, mas enfim, se eu tivesse na situação dele, eu faria um dossiê e deixaria esse dossiê na mão de uma pessoa encarregada de publicar esse dossiê, talvez entregar para o Intercept Brasil, se eu fosse morto, ou aparecesse morto, ou morresse de mortes naturais. Eu faria isso, eu acho sim. Que seria, por exemplo, se o tal Adriano lá da Bahia, né, tivesse feito isso, talvez não. Né? Agora. Não tivesse morrido. E o Adriano é extremamente próximo do Queiroz, é importante lembrar disso. Sim. O Queiroz é a grande ligação entre o Adriano e os Bolsonaro. Agora, é isso, essa coisa de, né, fazer um dossiê e tal, uma coisa tão
rocambolesca, mas o Brasil tá nesse ponto de fazer isso mesmo. Parece coisa de filme, seriado e tal, né? A gente vê muito isso acontecer. Fala, na vida real ninguém faz isso. Mas a coisa está em tal ponto que acho que é isso mesmo. É um caminho a ser seguido, deveria ser adotado, sem dúvida. Mas pensa você estar numa situação dessa. Você é um cara que lidar com as milícias, né? Que são organizações... Você sabe com quem você está lidando, né? Exato, organizações criminosas e com envolvimento com a polícia, com envolvimento até na Polícia Federal, enfim, tem gente infiltrada em tudo quanto é lugar. Você está com situações que ameaçam, se não o próprio presidente, o filho do presidente. Ora, ou você toma uma providência nesse sentido, ou você está arriscado a ser apagado, não tenha dúvida, né? É verdade. Você e seus parentes, né? Você e seus parentes. Agora, a casa não está registrada em nome, né, da empresa do Frederic Vassev, né? Mas não é um escritório ali, né? Até as imagens internas demonstraram muito bem. Não é. É um sítio. Não tem nada de escritório que eu tô falando. Foi certamente foi feito. É um sítio. Aliás, que sina, né? Ser preso num sítio em Atibaia. Não, Atibaia ironia do destino, né? Atibaia tem alguma coisa assim misteriosa, umas energias misteriosas, porque, olha, né, não é a primeira vez que Atibaia está no centro do furacão, né? Agora... Não, né? A cidade do morango virou a cidade da laranja. Exatamente. Mas é o que eu falo, essa questão do casa, escritório e tal, eu acho que sem dúvida não existe esse dispositivo constitucional que você não pode entrar, enfim, como está registrado. Então eu acho que certamente foi feito pensado, não sei desde quando e tal, mas é um impeditivo, né? E é uma ferramenta, enfim, que é uma barreira, vamos chamar assim. Agora, também cabe ressaltar o próprio Wesser, não é isso? Não. Eu não sei. Frederic Vassev. Eu acho que esse Vassev é de origem europeia. Portanto, esse W tem som de A. Eu já vi alguns jornalistas falando Wassev, mas eu não acho que seja som de U, não. Eu acho que é som de V mesmo. É Vassev, é isso mesmo. Isso. Não, tinha escrito Vasser, mas é Vassev. Enfim, ele também é importante ressaltar que é um detalhe, mas ele tem um aspecto, cara, eu já li cada coisa, aspecto de vilão do Gotham City, sabe? Ele tem aquela coisa, aquele cabelinho pra trás. Aí você vê dentro da casa um monte de miniatura do Scarface. São umas coisas que, cara, é inacreditável. Bandeira do AI-5. Que é isso? Cartaz decadente em decomposição do AI-5, que é muito simbólico. Né? Restos mortais, né, do cartaz. Ele também ele foi membro, ou não sei se ainda mas foi membro de uma seita meio satânica. Chamava Luz, mas não que tenha a ver com luz, é uma outra sigla, não sei o quê, do universo, que dá a luz. E essa seita, não ele pessoalmente, mas a seita foi envolvida em um assassinato de uma criança para rituais, etc. E tal. Então você vê que é um pessoal muito complicado, né? Para usar um termo bem leve. E ele é de grande curso no Palácio da Alvorada, no Palácio do Planalto, é conselheiro do presidente, né? Se diz advogado do presidente, do filho do presidente, o Flávio, embora não exista nenhuma ação que ele esteja à frente, mas ele se diz, né, advogado. Aliás, o próprio presidente falou. É bom notar que... Tô dizendo isso, o próprio presidente falou e o Rego Barros falou, né, oficialmente. Exatamente. O problema desse povo é que eles falam demais, está tudo gravado, né? Agora... eles esquecem isso. E também é bom frisar que o advogado que está, no momento, defendendo o Queiroz é o mesmo advogado do Adriano. Né? Sim. Então, que é o Cata Preta, né? O Cata Preta. Olha, Cata Preta.
Bom, é piada pronta, né? Como diria o. É piada pronta. Como é que é o. Agora, Aquele é tudo muito comediante. bizarro, ô Zé Simão. Já se. É tudo muito bizarro, o termo é esse. É uma coisa que fala, cara, não tá acontecendo. Porque é isso, né? Você vê, comenta uma coisa, vai ligando a outra, vai ligando a outra, fala, cara, é um filme de terror, é uma coisa, personagens horripilantes. Aí aquele Flávio dizendo, cara, todos os pontos apontam para esse cara tá mais sujo que pau de galinheiro. Todos estão ali, mas o Flávio, assim, é uma coisa impressionante. A relação dele com o Queiroz completamente é uma relação promíscua, uma relação que. Então, quer dizer. Eu não sei o que estamos esperando, onde vamos parar, entendeu? É bem. Não, nós vamos parar no indiciamento do filho do presidente, porque não tem outro caminho, né? Não tem como. As informações que já estão disponíveis, que a própria Procuradoria do Rio de Janeiro já revelou, né? Sim. O Ministério Público do Rio de Janeiro, é que há vários pagamentos em dinheiro. Boletos. Há a questão dos imóveis que foram. E é sempre essa coisa cafona, né, cara? Não, mas é porque as pessoas acham que nunca vai acontecer com eles, né? Ainda mais esse povo que está acostumado a essa arrogância, quando nós somos, né, os tais que temos sabe armas, com quem você está falando, sabe com quem você está falando, né? Nós temos armas, nós temos apoio de coisa, das milícias, enfim, quer dizer, eles nunca acharam que fossem chegar numa situação dessa, né? E tudo leva a crer que há, sim, já elementos suficientes para indiciamento do Flávio, né? E agora vai depender muito do que vai acontecer com o nosso querido Queiroz, porque eu acho assim, sem oferecer para o Queiroz uma participação no sistema de proteções à testemunha, para que ele desapareça do mapa e assuma uma nova identidade, etc. e tal, já que você me chamou muito de como é que é? Rocambolesco, etc. E tal, talvez até fazer uma plástica, uma coisa assim. Se ele não tiver um tipo de saída desse tipo, eu não creio que ele vai fazer delação premiada. Mas aí eu volto. Você não acha que não é um pouco de exagero, não? Será isso tudo? Não é não, cara. O tal do Adriano foi apagado. Isso não. Né? Pode ser. O cara estava lá na Bahia, escondido, de repente foi lá, é queima de arquivo, não tenha dúvida, né? Não, então, ele não vai fazer uma delação premiada, e esse cara, o Queiroz, é amigo do presidente, do atual presidente, né, o Jair Bolsonaro, desde que o Flávio era criança. Você imagina o que esse Queiroz sabe da vida do Bolsonaro. Então, quer dizer, você acha que esse cara vai abrir a boca e depois vai viver tranquilamente? Não vai. Ou ele some, ele muda de identidade, muda até de cara, se possível, ou ele não vai fazer essa delação, porque ele sabe que ele vai ser morto. Eu não estou sendo exagerado. Né? É uma questão normal. Não estou dizendo que o presidente vai mandar matar, ou que o Flávio, eu não estou dizendo isso, não posso explicar. Mas a situação é tal que está envolvido com tal organização criminosa, porque essas milícias no Rio de Janeiro são coisas muito sérias, né? Não é bem complicado essa situação do Rio de Janeiro das milícias, né? E eles têm um poder enorme, eles têm uma infiltração enorme, como eu falei, em tudo que é coisa da República, eles estão enfiados, né? Então, você acha que não tem gente olhando ele lá dentro do presídio? Claro que tem. Já até pediram transferência, porque ele é ex-policial também, além de tudo. Além de tudo. Quer dizer, então é complicado. Eu até brinquei ontem, você tem razão, porque eu até brinquei ontem, falei, eu não subia nesse helicóptero hoje com esse camarada, não. Porque, né, que ele foi de São Paulo para o Rio de helicóptero. Porque é bem isso, as coisas podem acontecer, a gente não pode esquecer. Você tem razão, eu tô brincando aqui de rocambolesco e tal, mas eu acho que é isso mesmo, a gente complicada e esse tipo de coisa pode acontecer, não é uma coisa de, sabe, é um pouco disso. Marielle, a gente não pode esquecer de Marielle, a gente não pode esquecer do Adriano e do Bebiano.
né? Porque foi muito conveniente aquele infarto dele, enfim, no momento Sim. muito. Que era um cara também que não tem talvez o histórico do Queiroz, mas tem um momento muito crucial dessa confusão toda, que é a eleição, né? Ele era o homem-chave da eleição ali, era o cara que estava e do governo também, então... Eu diria que o Queiroz tem condição de saber até a marca da cueca que o Bolsonaro usa. Sem dúvidas. Não, são amigos. Intimidade e amigos de longa data. Além do que, o Queiroz foi indicado ao Flávio pelo Jair. Claro. Né? Não, é um cara que é da família. Agora, aquela coisa. Vale lembrar do Palocci. Né? O Palocci, ele até segurou. Quando ele se viu abandonado pelo PT, né? Guardado as proporções, era isso. Se viu abandonado pelo PT, ele começou a falar. Mas guardadas as proporções, porque como eu acho assim que tanto é que o Bolsonaro, Jair Bolsonaro, que é tanto o Bolsonaro que a gente agora tem que, né? É Jair, esse é o Jair que eu estou falando. Todos são tão relevantes. Então, abaixou a bola pela primeira vez, desde que ele assumiu o mandato. Vamos falar a verdade que realmente agora, e dessa vez ele baixou, ele está calado, né? E eu não sei nem se você viu ontem o vídeo da despedida do... Não, o que é aquilo? Um constrangimento no ar, ali uma coisa... Aí você nota como ele estava... Abatido e consertado, sim. E nem parar lá no cercadinho ele está parando mais. Claro que não. Claro que isso ele vai, como se diz, absorver, e eu não creio que ele vai... Mas é a primeira vez que eu vejo realmente ele sentiu o golpe. Demonstrar que sentiu o golpe, né? Então, eu acho assim que para os próximos dias, talvez um mês, 2 meses, nós teremos muita notícia nova, muita notícia importante com relação a essa questão. Eu acho que a situação do Flávio é profundamente complicada. Agora, o que a pergunta que fica nisso tudo isso serve tanto, a gente já falou disso numa situação de impeachment, como que o Bolsonaro vai reagir, e numa situação de fato, indiciarem o filho dele, enfim, sabe-se lá o que mais vai acontecer, o que vai aparecer, mas ele vê um filho dele contra a parede. Como esse cara vai reagir, entendeu? Porque daí você toca num ponto que... Esse é o ponto, como ele vai reagir. Mas aí que preocupa. Por isso que ele sentiu o golpe, porque dessa vez ele não vai poder fazer a mesma estratégia que ele tinha feito até agora, falando que estão atacando a ele, né? E nem é o Supremo Tribunal, nem é a Polícia Federal, isso aí é o Ministério Público do Rio, a Polícia Civil do Rio de Janeiro que está fazendo. Então, ele não vai poder usar a mesma tática de ameaças, de vou chamar as Forças Armadas, porque os próprios ministros lá que o cercam, que são os generais da reserva e alguns da ativa, né? Também já você viu que não teve manifestação, não teve nada, porque não tem condições. O que é que você vai falar? Que não pode investigar o filho do presidente? Né? Não tem para onde ir. Ele está numa situação terrível. Tanto é que ele já não governava, agora, então, quer dizer, esquece, né? E eu acho que realmente a situação do filho dele vai ficar muito complicada. E nós vamos ver proximamente o que já está sendo divulgado antes do Queiroz ser devidamente questionado, etc., porque também ele não estava foragido, mas ele não compareceu às convocações para prestar depoimento. Mas, mesmo assim, não tinha sido decretado nenhum mandado de prisão, nada nesse sentido, né? Mas ele não tinha comparecido para prestar esclarecimentos várias vezes. Tanto é que havia quem acompanha esses comentários aí nas redes sociais, cadê o Queiroz, era... Bom, acho que fortes emoções nos aguardam, viu, daqui para frente. Sim, e vale uma coisa que a gente não falou nessa questão do perigo que ele corre e tal, que ele está tratando, não sei exatamente em que ponto ou não, um câncer do intestino, que eu não sei se foi para outras áreas ou não, eu sei que ele até se falou como um homem doente. Então, de fato, ele tem, né? Ele tem até aquela questão que 174 paga em dinheiro no Einstein. Quer dizer, de onde veio eu não sei, né? Mas o ponto quer dizer, eu sei, a gente sabe, mas o ponto é que isso também pode ser se um homem desse
piora, piora, piora. Pode ser tudo, entendeu? Ele realmente, nessa pressão, nessa situação, natural que um corpo que já esteja abalado para um tratamento de câncer possa piorar. É um perigo perdermos ele. Ou também podem usar isso para qualquer motivo. Vale ficar atento e lembrar dessa informação que ele está passando por isso, entendeu? Mas mesmo assim, né? Um câncer não é uma coisa que dá uma morte aguda, né? Então. Sim, é um processo, sim. É um processo. Então, quer dizer, dá tempo dele falar, dá tempo dele ser devidamente, né? Agora, não sei, preciso ver também, né? Essa história do hospital, o Einstein, é meio complicada também, né? O presidente vai lá, faz tratamento lá, faz cirurgia lá, agora o coisa foi para lá, eu não sei, não. Eu não sei, né? As cirurgias da facada foram também complementadas lá, etc. Então, eu não sei, né? Até que ponto, porque também parece que eu vi hoje que a própria Ministério Público do Rio falou que ele usou essa questão do câncer para obstruir as investigações. Tá, olha aí. Então, tudo é possível. Então, é uma coisa assim que, olha, fortes emoções, viu? Acho que se fosse para escrever um romance, não dava. Aliás, esse governo é impagável. É impagável. Eu falo, o roteirista tá perdendo a mão. Que é isso, gente. Não, isso vai virar filme um dia, né? Isso não, para mim, as miniaturas do Scarface, para mim, foram assim, não, é brincadeira. Não pode ser. E, entrando um pouco mais na situação da política, os 300 que, na verdade, eram 30, foram gente horrorosa, dissolvidos. Né? Xerxes chegou e acabou com os 30. Acabou com e a nossa querida Sara Giromini foi presa, né? É outra que tal, né? Aquilo ali foi presa. Aquilo ali, você viu o depoimento do irmão dela, né? Falando que, olha, prendam, joguem fora, é um ser humano horroroso. E tá na cara, uma história completamente tortuosa, uma coisa que era feminista, daí as próprias mulheres do Fêmen falaram que, veja lá, nunca foi e tal. Aí você vê aquele papo, essa coisa, realmente é um ser humano ominoso, assim, uma coisa... Não, ela é louca. Eu assim, não teria papas na língua de dizer, ela é louca, ela é psicopata. Inclusive, ela tatuou fora Bolsonaro no Sim, psicopata, é isso. Esse é o termo. Como que ela tatua fora Bolsonaro no corpo? Fora Bolsonaro no corpo. Quer dizer, agora ela é a favor do Bolsonaro e com fora Bolsonaro tatuado. Eu não sabia dessa. É louca. Cara, né? Que loucura. Além do que, ela escolheu esse codinome Sarah Winter, que é uma espiã nazista. Exatamente, ligado ao nazismo. A inglesa ligado ao nazismo, não é isso? Então, quer dizer, é psicopatia, né? É uma coisa assim. Sim, é psicopatia. É uma coisa bem assustadora. Vale também ressaltar o prefeito do Distrito Federal, né, o Ibanez Rocha, que, embora um aliado bolsonarista, é um cara que tá batendo forte contra essa turma aí, enfim. Só que daí eu não entendo, porque assim, tem armas no acampamento, não tem armas, demoraram, assim, tem que toca, sabe, desce, com perdão da expressão, com o pé no peito, entendeu? Mas desce a borracha, porque é isso. Ficou claro por que estava acontecendo isso. Porque a própria polícia estava apoiando. Sim, a polícia está com um comportamento muito perigoso. Pois é, o que se apurou é que a polícia sabia de antemão que ia ser feito esse ato de jogar fogos de artifício contra o prédio do Supremo e não agiu, e não impediu, e não reprimiu, e não fez nada. Tanto é que o governador exonerou o que estava ali, porque o comandante da polícia estava de Código 19, né? E o substituto que estava lá não fez nada, e foi exonerado, etc. e tal. Quer dizer, e nós sabemos muito bem que o Palácio do Planalto estava apoiando essas coisas, não é? Sim. E se não fosse
por outros motivos, pelo fato do próprio presidente participar das manifestações, de andar de cavalo, dando uma de Dutch e tal, etc. e tal. Quer dizer, então, vai dar um filme, né? A era Bolsonaro vai ser assim, uma coisa de louco. Não, vai ser uma maluquice. Não, uma das coisas, muito, quer dizer, que não faltam motivos para a queda do Weintraub, mas ele participou da marcha do ano passado. Então, ele participou, não usou máscara, foi multado em R$2.000, sim. E ainda por cima voltou a repetir as ofensas contra os ministros do Supremo, lá na manifestação. Não tinha nada que está ali, quer dizer. Aí ele, quer dizer, a situação já estava complicada, aí ele já, como diz, selou, né? Ele já sabia que ia sair, né? O que estava se fazendo era ver o que ia resolver para dizer que ele saiu por cima, né? Então, eu teve esse vídeo que ele fez, você vê que é uma pessoa completamente fora dos eixos. Ele acha agora que tem muitos Weintraubs do Brasil, né? Não, e que agradeceu. O abraço hétero que ele pediu para o presidente, mas foi assim... Que coisa de mau gosto, cara. Gente do céu, como é que pode? É vergonha alheia. Eu não sei como é que pode. O próprio Bolsonaro eu fico imaginando, não tem assim muita vergonha. Um cara desse, eu tenho esse... Ficou em choque, né? Não, o que eu falei, eu faço muito exercício de imaginar todos esses caras, que são das piores figuras da República, então Weintraub, no caso, no dia a dia dele, ele com a família, ele em casa, eu não consigo ver aquela coisa, não, é o tipo dele, mas o cara é um pai excelente, é um marido de ouro, é um puta vizinho legal, eu não consigo imaginar esse cara na vida privada dele como sendo um ser humano bom. Não dá sabe, não tem aquela frase clássica, um cara maravilhoso que trata mal o garçom não é um cara maravilhoso. Não dá, isso é uma coisa que tá além do tipo, do jogo, da política. Ele é aquilo, ele é essa coisa, aquele jeitinho dele falar, sabe, ele é um ressentido, tanto que você viu o que o Rodrigo Maia respondeu, que agora parece que ele vai pro Banco Mundial, né? Olha, já houve reações assim. Já houve reação. Claro, mas você viu o que o Maia falou? Falou, se soubessem que ele quebrou o Banco Votorantim, que ele estava ali no meio quando o Banco Votorantim quebrou, pensariam 2 vezes. Quer dizer, é maravilhoso. Quer dizer, é um incompetente, é um professor frustrado, é um profissional, é uma pessoa limitada. Existe isso, é uma pessoa limitada, né? Que não tem uma visão de mundo, não tem poder de análise, etc e tal. Isso acontece, tem pessoas que são assim, não desenvolvem esse lado, mas a maioria delas não se torna ministro de Estado, né? Se guardam dentro do que é possível. Então é aquela coisa, o problema é dar voz aos idiotas, né? E foi o que aconteceu com esse cara. Então, bicho, eu fico assim impressionado. É um ser humano assim inesquecível, porque, olha, é o que eu falo, o Salles, por exemplo, que tem, né, terrível o que ele está fazendo com a natureza, com a Amazônia, com o meio ambiente, é um descalabro. O cara tem que sair de um comitê para poder receber verba, porque o ministro da Saúde é mal visto. É o fim do mundo isso. Mas ele não me causa essa... Né, relembrando nosso querido Roberto Jefferson, selvagem, que esse Weintraub me causa, cara. É terrível. É uma coisa que coisa horrorosa. Ver um cara desse comandando a educação, que é uma coisa tão primordial. Eu não sou psicólogo, mas esse Weintraub, assim como muitos outros do governo, né, tem sérios problemas psicológicos. Deveria procurar ajuda profissional, porque, inclusive agora, você vê que a solução que eles acharam, além de retirá-lo do Ministério, foi mandá-lo para fora do Brasil, quando ele se refere no discurso que ele está preocupado com a segurança dele e da família dele, não é segurança física, porque ninguém o está ameaçando, é a segurança dele não ser preso, né? Então... E você viu que não sei quem agora já pediu para prender o passaporte dele, né? Não sei se vai ser acatado ou não. Tem 2 coisas aí. Como ele falou que ele quer sair correndo. O STF noticiou, né, que a saída dele do Ministério dá uma certa aliviada na situação. Mas houve 9 votos a 1 para mantê-lo no inquérito das
fake news, portanto, quer dizer que os ministros não estão exatamente assim pensando em não, né, fazer nada, e a questão também do Banco Mundial, que o Banco Mundial também, a direção do Banco Mundial pode não aceitar, né? Porque claro, não, tem muitos países envolvidos. Não, tem os países que o Brasil representa, mas isso parece que há um consenso assim de que eles não vão contrariar uma indicação do Brasil. Mas o banco, a diretoria do banco pode falar, não, nós não aceitamos esse tipo de pessoas aqui, mesmo porque também já foi dito que há um código de ética muito estrito, ou restrito no Banco Mundial, por exemplo, quem é um membro da diretoria não pode ficar falando as coisas que ele fala nas redes sociais, né? Então, isso fere o código de ética do banco. Claro. Então, e ele já anunciou que pretende continuar com essa batalha nas redes sociais, né, ideológica. Ele é um militante, esse é o ponto. Ele, é o que eu falo, a gente falou da Sarah Winter, a gente falou dela, a gente gastou aqui 3 minutos, falou dela, não tem muito o que falar, uma psicopata, tal coisa, um absurdo. Caso de internação. E acabou. Eu acho que ele difere muito pouco de uma pessoa dessa. O problema é que colocaram ele no Ministério de Estado. Entendeu? Eu acho que é isso. É um doente, é um homem doente, perturbado, é um militante. Sabe, devia estar na rua batendo tambor, devia estar, né, gritando. É o papel dele. Agora, não pode jamais estar no ministério, mas é o Ministério da Educação, isso é o que mais fere. Sabe, é uma coisa extremamente importante, preciosa e necessária, e coloca um camarada desse lá para fazer esse showzinho, deboche, e aquela boquinha mole dele. Cara, que nojo, que absurdo que esse cara. Não, e o Ministério da Educação emitiu uma nota apócrifa falando que ele foi ótimo, deixou um legado fabuloso, etc. E tal. Quer dizer, parece que ele mesmo, né, mandou fazer a nota, né? Porque provavelmente, deve ter sido um último gesto de... Ele fez o último gesto de diminuir a questão de... Eu não sei exatamente o detalhe, mas ele fechou uma portaria, extinguiu uma portaria de acesso a negros, não sei bem... Negros, índios e deficientes. Negros, índios e deficientes. Era uma portaria que estimulava as faculdades... Golpe de Minerva dele. Se bem que, como diz, as universidades podem continuar fazendo seus programas, que isso não afeta nada, né? Mas você vê a atitude, né? A mentalidade da pessoa, né? Quer dizer, exatamente, o movimento, o gesto. Claro. Exato. Agora, também... Agora, se aguardar o que você falou, vindo desse governo, a gente não sabe o que pode acontecer. Mas vamos torcer para... Não vai vir nada, não vai... Do mesmo gênero. Entendeu? Não vai entrar o Paulo Freire, não vai ter nada disso. Mas vamos torcer para ser alguém, pelo menos uma Tereza Cristina, entendeu? Para ser alguém minimamente eficiente e não maluco. A Tereza Cristina é um caso diferente por causa da questão econômica. Quer dizer, ali são negócios, são empresários. Aí eles puseram lá a pessoa que eles acharam que... Tudo bem, foi parte do acordo, digamos assim, né? Com o Guedes, inclusive. Né? Mas no caso desses ministérios que eles consideram ideológicos, vai ser sempre o lavista, ou então também pode acontecer do Centrão emplacar um ali, que talvez seja menos pior do que... Mas também não vai ser grandes coisas, porque a ideia do Bolsonaro... Não vai. Não adianta a gente ter alguma esperança. É que só tem comunista na educação, nas faculdades, etc. Né? Outra coisa importante foi o 10-1 para a manutenção do inquérito das fake news, que agora não se discute mais, vai continuar, né? E essa nomeação aí do Fábio Faria para o Ministério das Comunicações, né? A recriação do Ministério das Comunicações e o Fábio Faria. Esse Fábio Faria é o seguinte, 2-1. Ou ele vai ser bombardeado pelos olavistas, né? Ou ele vai dar uma de doido, porque pelo tudo que se fala dele, que ele é uma pessoa centrada, que é uma pessoa, né, bem relacionada, no próprio meio de comunicações, da mídia e no Congresso, etc. Então, quer dizer, se ele começar a fazer uma política correta... Ele vai ser fritado, né, que é o termo usado. Ou então, se o sogro dele começar a dar uma de doido, porque eu acho que o Silvio Santos já está um pouquinho gagá,
né? Tá. Começar a dar uma de doido também pode comprometer a gestão dele, por causa que o sogro começa a achar que agora é ele que manda nas comunicações do Brasil, né? Para não Sim. falarmos na inveja que vai É. dar ao bispo. Ao pastor, ao bispo, aliás. Ao bispo. Eu acho que o Silvio Santos, que você tem toda a razão, passou do ponto, é um gênio, tem que ser respeitadíssimo, é um cara com uma história maravilhosa, ele é a televisão, mas ele tá num ponto constrangedor. Eu acho que é isso, eu não consigo mais assistir sem ficar tenso. E aqui a gente não pode deixar de citar o meu avô, que você conhece muito bem, que a gente também passava um pouco disso com ele, né? Ele, mais pro final ali, ele era aquela coisa que a gente ficava tenso perto dele, que a gente não sabia o que ele ia soltar. Ele era bocudo, aquele jeito dele, falou, ele vai fazer alguma grosseria, fazer alguma coisa, era o jeito dele. E o Silvio Santos tá na mesma, só que na frente de milhões de brasileiros. Então a gente fica nessa tensão de ver ele. Agora eu acho que ele não vai se meter em negócio de política, nessa coisa de subir a cabeça ou de qualquer coisa assim. Eu acho que ele ficar quieto não precisa fazer nada, já tá dado o recado que você falou. Certamente o bispo já tá se mordendo. Porra, entendeu? Colocaram um cara da família lá. Mas eu acho que não vai ter nada muito específico nesse sentido, até porque o SBT já tá sendo super favorecido com os apresentadores. O SBT com seus apresentadores, com tudo, é bolsonarista e ponto, e acabou. Como sempre foi a situação, o SBT apoiou todos os governos e bajulou todos os governantes. Faz parte do manual deles. Agora, o que você falou, você foi muito feliz, porque se ele fizer direitinho, porque ele é o centrão, né? Fábio Faria representa o centrão, é isso, é o grande trunfo do centrão ali. Se ele fizer uma coisa que tem que ser feita, moderada, etc e tal, fazer política e com o que tudo isso envolve, que é tudo que o bolsonarismo não quer, ele não vai durar ali, não vai ter como, entendeu? Porque vai começar a se desfazer a ala ideológica do governo entre si, entendeu? Vão começar a se apontar, vão falar que é isso. E aí o presidente vai ter que escolher, né? Então, ou vai manter ele, aquilo que a gente já falou do Guedes, ou ter uma política liberal, ou não dá para, ou você vai ser assistencialista, e o Guedes não vai topar isso, né, que você já tinha falado, então é mais ou menos esse lance. Agora, o problema também é isso, a criação do ministério, etc e tal, todos os custos que isso envolve, eu acho que é isso aí, é um estelionato eleitoral, né, esse é o grande ponto, que ele foi tudo que ele falou que ele não faria, né, então, quer dizer... E tem o seguinte aspecto também, né? A recriação do Ministério das Comunicações e a nomeação do Fábio Faria para o Ministério, colocando a SECOM subordinada a ele, acaba que criou duas questões. Primeiro é essa questão da SECOM, porque o Fábio Weingarten, que é o secretário especial de comunicações, né, de propaganda, ficou meio que tolhido ali, né, porque era ele quem determinava para onde iam as verbas. Agora, mas por um lado, sobre ele, desculpa te interromper, mas sobre ele, o que eu li também foi que para ele foi bom, porque ele não é bem visto pelos militares, enfim, porque ele estava, né, em linha direta com o coisa. Então, para ele é muito bom ter que se reportar ao Fábio, ao Ministério, enfim, não ser ele o ponto final da hierarquia, porque ele não era bem visto, ele é visto como um moleque, como etc e tal, como um cara fora daquele meio. Então o que eu li foi isso. Tem isso também, a questão financeira que você falou, que ele perde a autonomia dele, mas tem esse outro lado. Ele estava fazendo o que ele queria, em termos sim. Da aplicação das verbas de propaganda do governo. Inclusive aquela história de transferir o dinheiro do Bolsa Família para a SECOM, imagina a festa que ia ser, né? 80 e tantos milhões de reais. Então, eu acho que cria esse problema, porque quem estava por trás, né, que também tem a ver com a ideologia do Fábio Weingarten, agora ficou mordido porque vai ser uma outra orientação. E outra situação meio estranha também que surgiu foi aquele general que é o porta-voz, né, que também ficou agora sem voz e sumiu, né? E você lembra o nome dele? O Rego Barros, não é isso? Rego Barros, exatamente. O Rego Barros, que já está desaparecido, né, agora também ficou numa situação ainda mais complicada, porque agora toda a comunicação do governo está na mão do Fábio Faria, né?
E por falar em Faria, vamos falar em Frias, né? O rapaz lá aceitou, né, o cargo de secretário da Cultura. Então, eu não sei o que leva Ele essa gente. aceitou, não vi isso. Eu não... Sim, aceitou, inclusive era até para sair. Mário Frias. Mário Frias. Era até para sair a nomeação dele ontem, né? Não sei se saiu no Diário Oficial, mas enfim, se não saiu, vai sair, porque eu fico pensando assim, o que leva uma pessoa, né? É porque burro não quer dizer, né, o que leva a pessoa a pegar a sua carreira, porque uma coisa assim, eu sou político, eu milito na política desde, sei lá, Eu já tô 15, 20 dança. anos, mas eu sou ator, então eu construí uma certa imagem até razoável, porque chegou a ser ator na Globo, etc. e tal, e de repente eu entro, né, num governo estabalhoado como barco esse, furado. um barco furado, né? Não, e acabou de ver o que aconteceu com a Regina. Acabou de ver. Foi uma coisa que ele foi exatamente assim. Eu vou ser essa pessoa amanhã. Não, é perfeito esse questionamento. Falou o que leva, né? Eu acho que é uma ganância, porque o desejo de mudar. Mudar o quê, cara pálida? Eu não tenho que mudar. Que mudar, se ele deixar qualquer coisa além dessas perseguições que andam fazendo, corte de verbas e não sei mais o que, ele vai ser detonado da mesma forma. Aliás, ele vai ser detonado de qualquer forma, porque eles não veem os atores, seja quem seja, como pessoas normais e coisas. Todos são comunistas. Não, são comunistas. Do comunismo estrutural, cultural, isso lá mais o quê, marxismo cultural, blá, 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 blá. Então, é uma bobagem, é uma bobagem. Ali, a única pessoa que eles aceitariam ali seria um general. Né? E só para encerrar essa parte do general, vamos comentar um pouquinho sobre a polícia. Né? Está escandaloso o comportamento da a falta polícia de controle. Né? Isso em geral, hein? Não é só no caso do Distrito Federal, não. Aqui em São Paulo também, essa morte de adolescentes, no Rio a mesma coisa, essas operações em favelas, quer dizer, um abuso. A polícia anda matando mais do que talvez o coronavírus aí, se bobear. Então, quer dizer, é preciso primeiro que os governadores fiquem atentos, porque, sem dúvida nenhuma, está havendo algum tipo de proselitismo político dentro das polícias. Né? Uma tentativa de transformar, pelo menos, parte dos policiais em milícias, né? que defendam governos, ou filosofias, ou partidos, e não o Estado. Né? Então, quer dizer, é um absurdo esse abuso que a polícia militar tem feito, né? Basta dizer Paraisópolis, esse caso desse menino que foi assassinado aí, né? Inclusive por policial que estava de folga e faz bico, né? E também o comportamento realmente comum. O comportamento da polícia durante as manifestações, em que não reprimem essas faixas. 2 pesos, 2 medidas, né? 2 pesos, 2 medidas, não reprime as faixas antidemocráticas, não prenderam aquela mulher com bastão de beisebol na mão. O que ela queria com aquele bastão de beisebol? Jogar beisebol aqui não era. Então, quer dizer, é necessário que os governadores de estado, haja visto também aquela situação lá no Ceará, né? E eu acho que seria de bom tom que os governadores abrissem os olhos e começassem a verificar e a usar a inteligência para verificar, mapear essa tentativa de cooptação dos militares para a formação de uma milícia. Né? Exatamente. Porque eu acho importante até falar que, eu falo por mim, não sei se por você, mas eu vejo a corporação, a polícia, enfim, não tem esse discurso anti-polícia, não, eu acho a polícia extremamente necessária e faz um trabalho maravilhoso, tenho certeza que em sua grande maioria são pessoas que acreditam, que ganham mal e colocam a vida em risco, e fazem um bom trabalho e ponto. Agora,
Dito isso, a gente não pode fechar os olhos para os absurdos que estão havendo, absurdos. Em todos os sentidos, de abuso filmado, aquelas duas situações da escadaria e uma coisa assim, desconcertante, não é assim que funciona, não é assim que pode ser, é preparo, isso é... Não, entendeu? E hoje em dia são burros, porque todo mundo tem a câmera na mão, então óbvio que essas coisas vão vazar e etc e tal. Então, eu lembro, um amigo meu morou na Irlanda recentemente. Exatamente, é o que talvez limite um pouco, né, isso. Ele falava, cara, a polícia anda desarmada, é claro que para qualquer situação um pouco pior, você chama um rádio, em 1 minuto e meio tem um grupo altamente armado e preparado, mas a priori a polícia em briga de bar, uma confusão, então anda desarmada, e o que eu já vi da polícia falando, amigo, o cara acabou de sair na porrada, não sei o que, vai para casa, e o cara empurrando a polícia, xingando, vai para casa, vai para casa, vai para casa. É isso, é treinamento, entendeu? Aqui não, aqui é tapa na cara para dar bom dia, é uma coisa que... Né, e é aquela velha história que a gente fala, tem um comportamento da polícia nos jardins, e a gente tem aquele vídeo que comprova isso, de Alphaville, né, porque eu queria ver o que aconteceria se falassem daquela maneira com o policial na Baixada do Glicério, sei lá onde, nas periferias, etc e tal, entendeu? Então é isso, existe um procedimento para a polícia nos jardins, né, e o procedimento na periferia. Então isso também tem que ser revisto, ainda que, evidentemente, existe um grau de violência nas periferias diferente do grau de violência dos outros bairros. Então, são atuações diferentes, isso é natural. Agora, o que não pode haver é abuso, é violência, isso está acontecendo muito, é o que você falou, os governadores estão perdendo a mão. Isso é preocupante, é muito preocupante, porque uma polícia fora de controle vira milícia, vira caos, vira barbárie, entendeu? Então, há que se cuidar, que dar sinais, usar inteligência, trocar nomes, mostrar força, mostrar que, peraí, isso aqui não é terra de ninguém, entendeu? Tem controle sim, porque é essencial, é um perigo que está acontecendo. Certo, e sempre importante, você já frisou, vou corroborar que realmente eu acredito que a maior parte dos policiais são gente boa e honrada. Claro. Mas é preciso verificar essa infiltração, essa contaminação que, sem dúvida alguma, está acontecendo. Isso começou, já não é só do governo Bolsonaro, não, isso já vem de antes, né? Bom, mudando um pouquinho de assunto, vou fazer um breve comentário aqui sobre a questão econômica, né? Que fale. O Banco Central, né, reduziu a taxa Selic para 2,25%, que é a mais baixa taxa da história, eu acho. E o que isso significa, o que isso altera? Para o público, altera da seguinte forma: viver de aplicação não será, pelo menos por algum período, não vai dar. Tá. Porque eu sei de muita gente... Isso não é crítica, não. Isso é normal. É parte do jogo. Tinha pessoas que tinham um certo capital aplicado e com o rendimento desse capital era possível viver perfeitamente e ainda manter o capital. Sim, né? É o sonho de todo mundo, é maravilhoso. Exatamente. E essa história foi para o Beleléu. Tá. Né? Então, com essa taxa básica... Mas e por que o governo baixa isso? Porque qual que é o jogo por trás disso? O que o governo ganha ou deixa de ganhar? Bom, o governo deixa de pagar, né, dívida, né? Porque essa taxa incide sobre a dívida do governo. Tá. Então, por exemplo, os bancos, por isso é que sai muito dólar, né? Por quê? Porque já não compensa mais investir em títulos do Brasil. Porque se você, mesmo que pague menos ainda que 2,25%, né, lá nos Estados Unidos, a segurança lá é muito maior. Então, eu prefiro aplicar lá em títulos do governo americano do que aplicar em títulos do governo brasileiro aqui. Agora, para o governo é bom porque o que ele tem que desembolsar para honrar o pagamento de juros da dívida cai. Isso é bom. Né? Mas o maior motivo que ele está baixando é pelo nível da economia, né? Que você viu que em relação em abril, em relação a março, houve uma queda de 9,73% do PIB. E em relação
a fevereiro, né, já tinha havido uma queda de 6,16%. Você vê, então, que a economia brasileira está em queda livre. Então, não tem cabimento você ter uma taxa de juros alta. Eu acredito que deve baixar ainda mais do que os 2,25, talvez. Mas então faz sentido, esse movimento, ele Não tem saída, porque imagina, se você aumenta a taxa de juros agora, a economia já está parada. Aí que, né, a economia não anda, né? Agora, há sinais de que essa política que o Guedes quer aplicar está indo num processo de deterioração, porque o tal do Monsueto Almeida, que é o secretário do Tesouro, que eu já tinha até comentado, né, que ele é meio conservador, ele já anunciou que está saindo mês que vem do governo. Vai para iniciativa privada, né? E ele era um dos que mais defendia a austeridade fiscal e nada de ajuda, né, da pandemia e coisas do gênero. Né? Então, e outra notícia que passou batida, acho que com tanta confusão que acontece no Brasil, mas passou batido, e muito importante, foi a declaração do representante comercial dos Estados Unidos, o senhor Robert Lighthizer, que não há nenhum plano de livre comércio com o Brasil em estudo. Né? Então, quer dizer, aqueles sonhos do Bolsonaro de que aquela Trump, amizade maravilhosa. Aquela amizade, dele. Meu irmão, né, my brother. I love you. E tal, I love you. E tal, quer dizer, tudo isso conversa fiada. Né? E tudo leva a crer que daqui até as eleições de novembro, o Trump vai querer, assim, distância do Bolsonaro. Claro. Entende? Capaz de ao cantar do galo, ele já ter tem um nome próprio para isso, enfim, dizer que não conhece o Bolsonaro 3 vezes, né? Renegado. Renegado o Bolsonaro 3 vezes antes do cantar do galo, porque é uma coisa que ele não quer é saber de Bolsonaro durante a campanha presidencial, né? E não dá para tirar a razão dele, né? É isso, tá certo. Isso tudo, com mais do que está acontecendo. Mais uma certa percepção de que há um grande risco de uma nova recrudescer da pandemia, né? Faz com que a situação de mercado, ainda há muita gente que fala que essa pequena elevação que houve de bolsa é uma bolha. Portanto, há de se ficar atento, porque não há nada que indique que vai haver uma recuperação rápida, né? Inclusive, o comércio queria que abrisse, abriu e tem mais tumulto do que vendas. Né? Sim. Então, quer dizer, e os números da pandemia estão piorando, vai ter que voltar atrás, não tem jeito. Isso. E por falar em pandemia, o governo de São Paulo já anda fechando aí, parece que Marília e Registro fechou o comércio novamente. Não, e que assim, é meio patético, mas que bom, né? Tem que aplaudir, porque é isso, já antes tarde do que nunca. E eu espero que São Paulo volte atrás, porque é gritante. Foi um absurdo, foi uma coisa que não dá para entender como o Dória se diminuiu nessa brincadeira. O cara que tava... É muita pressão, cara, é muita pressão. Bicho, mas... Meu Deus do céu, você tem que bancar, não sei, porque é evidente, eu não sou especialista, tá óbvio que é isso, entendeu? Mas o comércio, cara, foi uma barbaridade isso. E os números estão aí para provar que estamos longe de qualquer coisa. Nós estamos com uma média de 1.200 óbitos por dia, né? É muita coisa, é muita coisa. Grave, é muita coisa. Talvez semana que vem, mais tardar, da outra semana, nós já estamos batendo mais de 50 mil óbitos. Não, acho que semana que vem vai, mais 3 mil. Estamos em 47, eu acho. 48. 48. Então, mais 2 mil, quer dizer, mais 2, 3 dias, nós vamos bater em 50 mil, já é metade do que os Estados Unidos têm, quer dizer. E não vejo, assim, perspectiva de uma solução. Ter saído essa dexametasona, né, que a Universidade de Oxford indicou que
reduz a mortalidade em casos muito graves, mas não é também a solução. Não é a solução. A solução é vacina, não adianta. Enquanto não tiver uma vacina eficiente, e isso vai levar tempo, a gente já falou, é tempo, é isso, é amplitude, né, abrangência, alcance. Isso vai levar muito tempo e olhe lá, porque também... Então, assim, ficar em casa, gente, não tem o que fazer, não tem milagre. Eu acredito que quem pode estar em casa, né? Mas essas são pessoas mais esclarecidas, etc. E tal. Agora, o pessoal sai mesmo, né? Diz que os ônibus estão lotados, né? O metrô lotado, etc. Então, quer dizer, isso, a contaminação vai ser terrível, né? Então, Sim. vamos ver. Eu acho que o Brasil vai. Bom, eu acho que a culpa é do Bolsonaro, em última análise, porque se ele tivesse dado um apoio para um fechamento sério logo no começo, né? Mais os governadores, prefeitos tivessem feito um acordo e vão fechar um mês, vai fechar mesmo, entende? Para tudo, e não pode sair de casa, a não ser para emergência e tal, e comprovar, nós teríamos já ultrapassado essa fase, né? Nós continuamos com a curva em ascensão e sem perspectiva de tratamento, sem perspectiva de vacina, e o povo se contaminando, né? Numa cidade como São Paulo, como você vai evitar a aglomeração? Né? Então, é isso. A tendência é nós termos péssimas notícias dos próximos dias e meses, né? Sim, vamos conviver com esse negócio por muito tempo, né? até que o processo de contaminação atinja seu pico e comece a reduzir. Vai ser lamentável, mas é a realidade, não dá para fugir dela. É a realidade, né? Mais alguma coisa? Tá bom, né? Pelo amor de Deus. Falamos, né? Eu gosto daquela expressão que você pôs, tour de resistência, acho ótimo. Não, tudo é resistência, não é moleza, não. Mas eu acho que né, eu comecei falando, a gente não tá gravando ainda, que eu falei, mas boas notícias. Acho que o Queiroz preso e a queda do Ventral, embora a gente saiba que não vai vir grande coisa, mas é um movimento positivo. Então, acho que o balanço da semana, se é que dá para dizer isso, com todas as ressalvas, é positivo. Há motivos a comemorar, tá? São algumas vitórias importantes para a democracia, para enfim, para o lado certo da história. Eu acho que aquele crescendo que vinha, né? Que ameaça, não estica a corda, e não sei mais o quê, aqueles ministros generais ali, né? Falando bobagem, e papapá. Eu acho que isso sofreu um impacto muito violento essa semana. Né? Eles perceberam que eles não estão com essa bola toda. Teve as manifestações da semana passada que demonstraram, né, que realmente a maioria do povo não está apoiando essas coisas. Né? E, como eu falei, é a primeira vez que eu realmente vi, mesmo que seja temporário, mas eu vi o Bolsonaro dar uma baixada na bola, dar uma baixada de tom, porque realmente a situação se complicou. E a saída do Weintraub foi uma perda muito grande para ele. Porque era um cão de guarda, né? E, assim, capaz de fazer qualquer coisa pela causa, né? Mesmo que a causa seja estúpida, mas como né? Como tudo que ele fazia. Né? Mas exatamente, é uma perda, e é isso, é narrativa de que não saiu porque vai ser melhor, cumpriu a missão, então, não, teve que sair, foi uma pressão danada, teve que sair, teve que tirar, o que prova, é uma derrota para o Bolsonaro, não há dúvida. Sem dúvida nenhuma. Esperemos que outras derrotas venham, né, para a nossa segurança e para a saúde democrática do Brasil. Né? Porque desde que começou esse governo, a democracia tem tido ataques, né, violentos, né? A República tem tido ataques violentos, né? O conceito de República e de democracia é diuturnamente atacado, contestado, ameaçado. Isso realmente não dá. Né? Então, bons ventos, né? Essa semana chegou. Chegaram, aliás. Então, tá bom. A gente agradece aí a companhia de vocês até aqui e convida, né, para vocês curtirem, assinarem o canal
e compartilharem, que é muito importante, né? E até uma próxima. Isso aí, falou, gente. Valeu, Sérgio. Até semana que vem. Vamos que vamos. Vamos que vamos.